A digitalização está a transformar silenciosamente a forma como as cidades são governadas. Durante décadas, a administração pública local funcionou com processos lentos, fragmentados e fortemente dependentes de papel. Licenças, pareceres e decisões circulavam entre serviços físicos, criando atrasos, redundâncias e pouca transparência. A transição digital está a alterar esse modelo. A substituição do papel por sistemas digitais, a interoperacionalidade entre serviços e a criação de infraestruturas de conectividade permitem hoje que processos administrativos circulem de forma integrada, mais rápida e potencialmente mais transparente. Mas a digitalização das cidades não é apenas uma questão tecnológica, é também uma questão institucional e política. Digitalizar significa reorganizar a administração pública, redefinir relações entre serviços e repensar a forma como cidadãos interagem com o poder local. Uma cidade digital pode tornar processos mais eficientes e melhorar a capacidade de planeamento urbano, mas também levanta novas questões. A digitalização melhora apenas a velocidade das decisões ou melhora também a qualidade da governação? A gestão baseada em dados pode fortalecer a democracia local ou corre o risco de a tornar mais tecnocrática? E como garantir que esta transição não cria novas desigualdades entre municípios com maior e menor capacidade tecnológica? Este podcast é gravado no Parlamento Europeu com eurodeputados portugueses de diferentes partidos, mas é desenhado e conduzido por mim. O meu nome é Ana Catarina Martins e estou aqui para fazer perguntas que ajudem a simplificar aquilo que tantas vezes nos parece distante e complicado. Em cada episódio a conversa divide-se em 3 momentos. Começamos com o jogo do preferia, depois aprofundamos o que já foi feito, o que está a ser feito e o que ainda falta fazer. Hoje vamos falar sobre cidades digitais e o impacto da digitalização na governação urbana com a Isilda Gomes, eurodeputada portuguesa eleita pelo Partido Socialista. Antes de chegar ao Parlamento Europeu, foi durante mais de uma década presidente da Câmara Municipal de Portimão. Experiência que permite olhar para este tema a partir de 2 perspectivas diferentes: a prática concreta da governação local e o enquadramento das políticas digitais europeias. Olá, Isilda. Olá. Vamos ter aqui uma conversa hoje, espero eu, que ache muito gira, em que vamos ter este duo a acontecer em simultâneo. Ou seja, a experiência local, no terreno, vamos dizer micro, apesar de Portimão não ser nada micro, 2 algarvias à mesa em Bruxelas, por amor de Deus, vamos defender as nossas terras, mas agora com esta visão macro vinda daqui. Vamos começar esta nossa conversa com um jogo que eu preferia. Não sei se conhece este jogo. Não? Então preferia, Não. basicamente é um jogo em que nós temos 2 opções. E eu pergunto se preferia uma coisa ou se preferia outra. Muito bem. É algo do estilo: preferia que todos os livros terminassem a meio ou que todos os livros tivessem finais previsíveis? Não precisa responder. Vai ser isto, mas pior, porque vai ser sobre a nossa área de conversa. Então, preferia uma administração pública totalmente digital, onde todos os processos municipais circulam exclusivamente em sistemas eletrónicos, ou manter sempre uma componente presencial e em papel para garantir que ninguém fica excluído? Eu preferia que fosse totalmente digital. Naturalmente com o acompanhamento dos trabalhadores e das pessoas que naturalmente estão encarregadas destes serviços. Mas sinceramente a digitalização é de facto importantíssima, e já terei a oportunidade de dizer porquê. Mas portanto eu preferia digitalização. Digital. Preferia cidades altamente digitalizadas, com dados e tecnologia a apoiar decisões urbanísticas e administrativas, ou cidades onde as decisões continuam sobretudo baseadas em processos políticos e administrativos mais tradicionais? Eu diria que preferia um misto. As 2 coisas. A digitalização e, portanto, a inteligência artificial, por exemplo, não é? Na programação e na planificação, que é importantíssimo, mas também, digamos que cada digamos, órgão do poder local tem também os seus projetos, os seus objetivos e as suas estratégias. E aí acho que as 2 têm que permanecer lado a lado. Isto é, aproveitar a digitalização e a Tecnologia contemporânea inteligência e a tecnologia ao serviço do ser do, humano. do ser humano. Preferia investir prioritariamente em infraestruturas digitais municipais, como redes de conectividade e sistemas integrados de gestão pública, ou concentrar o investimento em serviços sociais e equipamentos físicos, deixando a digitalização evoluir mais gradualmente? Nessa questão eu não tenho qualquer dúvida em lhe responder. Quando está em causa problemas sociais, quando temos em causa problemas sociais, as pessoas estão primeiro.
A E, portanto, digitalização vem a seguir. a digitalização vem a seguir. Se conseguirmos fazê-la concomitantemente, tudo bem. Se não, responder primeiro às pessoas e depois então avançar para a digitalização. As pessoas estão primeiro. Preferia que a União Europeia financiasse mais projetos de digitalização municipal através de fundos europeus ou que desse maior autonomia financeira aos municípios para decidirem como investir na sua própria modernização administrativa? Eu preferia, neste caso, que a União Europeia desse um apoio mais substantivo, porque sem esses apoios, obviamente, será difícil também para as autarquias conseguirem atingir os objetivos e construir os projetos que precisam, porque são muito caros. O dispêndio em digitalização e em cidades inteligentes é enorme e por isso mesmo eu acho que é preciso de facto haver um apoio por parte da União Europeia às autarquias. Aliás, eu defendo o poder autárquico e defendo inclusivamente que se dê maior poder às autarquias para que as autarquias possam disponibilizar das verbas da forma que entenderem que é mais adequada. Agora, de facto, a digitalização é importantíssima, mas também deve ser apoiada, porque senão há cidades que vão ficar para trás. Quando estamos a falar de poder, estamos a falar de mais dinheiro. Mais dinheiro. Preferia cidades onde os serviços públicos funcionam maioritariamente através de plataformas digitais e portais online ou cidades que mantêm uma forte presença de atendimento presencial para preservar a proximidade com os cidadãos? Ah, eu prefiro um misto. É assim, é essa forma digital, mas também pontos onde os nossos concidadãos se possam dirigir. Aliás, Portimão tem, por exemplo, o Balcão Único, que é um local onde estão, de facto, os serviços praticamente todos, e para pessoas que ainda têm alguma dificuldade em recorrer à digitalização e às novas tecnologias, possam, de facto, dirigir-se e resolver os seus problemas. Eu acho que as duas coisas têm que continuar lado a lado, porque não sei se poderemos nem devemos abdicar do trabalho dos nossos colaboradores. Eles são fundamentais e, portanto, eu partilho da ideia de que deve ser concomitante. Devemos ter um e outro. Até porque há uma leitura também de maior consciência daquilo que efetivamente acontece, o que é que as pessoas sentem e o que é que as pessoas vivem, não é? Quando uma pessoa fala com outra pessoa é diferente, por mais que dê para fazer reclamações e pedidos online, é diferente a conversa pessoa a pessoa. Não tenha dúvida. E de facto as pessoas vão lá e naturalmente que depois tudo aquilo que as pessoas pretendem vai ser digitalizado, vai ser introduzido no sistema. Mas muita gente não é capaz de o fazer só por si. Portanto, temos de ter uma porta aberta para os nossos concidadãos, às vezes os mais velhos têm mais dificuldades, apesar de nós termos tido também o cuidado de ter workshops para pessoas com mais idade para aprenderem a trabalhar com o computador, com as plataformas informáticas, mas é óbvio que nem todos conseguem e por isso é muito bom nós termos pessoas a trabalhar e a falar olhos nos olhos com o público. Acho que isso é insubstituível. Preferia uma administração pública local altamente dependente de tecnologia privada desenvolvida por grandes empresas globais ou uma estratégia europeia mais forte de soberania tecnológica aplicada também às cidades e aos serviços municipais? Eu acredito que um dia mais tarde nós vamos ter de facto esse chapéu. Eu diria um chapéu. Neste momento, obviamente, ainda não estamos no ponto certo para podermos optar por isso. Neste momento, Mas, ainda cada mas qual um era a tem. sua preferência? Eu preferia que de facto houvesse um chapéu que pudesse de facto Uma resposta europeia? dar corpo a todos estes projetos, a todas estas iniciativas, dar uma resposta europeia, para que ninguém fique para trás. Porque a questão é esta: os países que são mais ricos vão avançando, os países que são mais pobres vão ficando para trás. E, portanto, era uma forma também de coesão digital. Nós falamos tanto na E coesão proteção. territorial, coesão social, então agora falemos também na coesão digital. Porque acho que é também importante. Aliás, não acho que é importante, é importantíssimo. É o futuro. É o futuro da nossa presente. sociedade. É o presente e Já o é o futuro. presente. Já é o presente. Portanto, já não podemos passar sem isso. E não podemos deixar ninguém para trás. Portanto, é preciso de facto que haja aqui um investimento e que haja aqui uma preocupação a nível europeu de que todos os países caminhem à mesma velocidade.
e de que cheguem todos mais ou menos ao mesmo tempo. É impossível, a gente já sabe, porque alguns com mais dinheiro vão mais depressa, mas havendo aqui também um investimento por parte da Europa, eu acho que conseguiremos. Preferia cidades onde a digitalização acelera significativamente os processos administrativos e a tomada de decisão, ou cidades onde os processos são mais lentos, mas com maior margem para debate público e participação cívica? O facto de serem digitalizados não significa que as pessoas não tenham acesso a esses processos. Aliás, é até um processo mais transparente, porque as pessoas vão lá, as pessoas consultam, portanto, vão fazer a sua consulta. Repare, Ou podem fazer? eu vou-lhe dar um exemplo. A Câmara Municipal de Portimão teve que construir um armazém enorme para guardar os processos de urbanismo. Enorme, com montes de prateleiras. Obviamente, se alguém quisesse consultar um processo, imagina o tempo que levava para identificar qual era a prateleira, onde é que estava, Fazer o tinha que ir pedido. buscar, fazer o pedido, tudo mais. Ora, agora os processos entram já digitalizados. Portanto, já não há processos em papel. Não circulam projetos em papel. Obviamente que qualquer pessoa que queira fazer uma consulta é muito mais rápida, muito mais prática e muito mais democrática, digamos assim. Eu aproveito para perguntar, isso é exceção ou neste momento nas câmaras municipais já é regra? Eu penso que na maior parte das câmaras municipais, pelo menos do Algarve, já é regra. Já de facto se verifica isso. Portanto, a desmaterialização do papel é fundamental. Aliás, na Câmara de Portimão não circula papel. Portanto, temos as nossas plataformas e todos os despachos são feitos na plataforma. E, portanto, não há necessidade de haver papel. Portanto, reduzem-se os custos do papel e reduz-se também em termos de tempo, porque estar a imprimir, estar a levar ao próximo que tem que tem que dar o seu parecer, que tem que pôr lá a sua decisão, isso leva imenso tempo. Assim não. Assim no mesmo instante, é transmitido ao próximo nível e o próximo nível tem in time Eu tive uma essa situação agora recente que eu acho que ilustra na prática aquilo que a Isilda está a partilhar connosco, que é, eu tive de fazer um pedido a uma instituição nacional e no caso eu faço o pedido online e havia informação em falta da minha parte. E então o que é que, no caso, esta organização faz? Envia-me um e-mail que vinha em branco, sem nada escrito e com um anexo. Quando eu abro o anexo era uma digitalização de algo que foi escrito por alguém, imagino eu, a indicar o que é que estava em falta e assinado manualmente. Então eu pensei, ok, portanto, redigiram isto, imprimiram, assinaram, digitalizaram, enviaram por e-mail. Eu recebi o e-mail, eu tratei, respondi por e-mail, enviei o que estava em falta. Entretanto, era um pedido, veio um aviso de recusa, no caso de eu não enviar mais alguma coisa que estava em falta e que não tinha sido indicado previamente. E o que é que acontece? Vem exatamente no mesmo formato. O que é que eu faço? Respondi. Vem a aceitação e o término do processo. Nisto, eu recebo um aviso da sede da minha empresa, no caso, a indicar que tinha sido recebida uma carta com aviso de recepção. Quando eu vou abrir a carta era o primeiro anexo do primeiro e-mail. Já a situação estava toda resolvida. E eu olhei para aquilo e tive dois pensamentos. O primeiro pensamento foi: epá, a vida antes era muito mais fácil, que isto era mais lento, não é? Porque eu num dia, 2 dias, a situação estava, foi para trás, foi para a frente, ficou resolvido. Era mais lento, portanto, eu acho que as pessoas se calhar respiravam de outra forma. Ainda assim, meu Deus, ainda há serviços que funcionam assim. Há uma pessoa que está ali ocupada, em vez de estar preocupada com outras coisas que se calhar têm outro nível de importância, isto ainda acontece nas nossas autarquias, nas nossas organizações. Como é que é possível? Na Câmara Municipal de Portimão não acontece com certeza, porque inclusivamente, repare, nós fomos ao ponto de ter neste momento já a ligação feita entre Portimão e as outras duas freguesias. Portanto, já temos fibra óptica que liga os estabelecimentos todos. Temos pontos Wi-Fi, temos 150 pontos Wi-Fi em Portimão e estamos a aumentar, obviamente.
E estamos a introduzir também neste sistema, as escolas, tudo, a introduzir tudo no mesmo sistema. E, por exemplo, uma outra coisa que parece que não tem importância, mas que tem muitíssima importância, como todos nós sabemos, o movimento associativo é uma grande parte do movimento cultural e desportivo de uma cidade e de um município. Nós temos uma plataforma para o movimento desportivo. E essa plataforma serve para divulgação. É que, por exemplo, eu agora vou só trazer este exemplo porque eu acho que pode ajudar a que as pessoas entendam, porque eu não fazia ideia que isto acontecia. Eu fui fazer uma formação a convite de uma organização sem fins lucrativos e depois perguntei, porque achei muito curioso, o volume de pessoas a participar. E perguntei como é que tinha sido feita a comunicação. E disseram-me que tinha sido a Câmara, no caso a Câmara da Almada, concretamente, que tinha uma plataforma que fazia um envio automático para, no caso eram crianças, para todos os encarregados de educação, portanto, os agrupamentos da cidade, da Sim, zona. sim, sim. Eu fiquei, mas isso é possível? É. Ou seja, então, por exemplo, uma pessoa, sei lá, uma associação que esteja a organizar, vamos pensar num teatro, um espetáculo, é possível existir esta divulgação também em massa? É divulgado através da Câmara Municipal. Ou Portanto, seja, eles aquela história de nós não sabemos inscrevem-se. o que é que acontece na nossa cidade, deixa de existir. Deixa de existir. Ok. Portanto, eles vão à plataforma, colocam lá, digamos, todos os seus eventos e automaticamente a Câmara incorpora os eventos do movimento associativo no seu programa, no programa que é distribuído, na newsletter. Ok. Portanto, há uma newsletter que dá, de facto, a indicação de todos os eventos e daquilo que se vai passando na cidade, e estão incluídos também aquilo que fazem os eventos que fazem as associações. E, portanto, nós temos, eu diria, eu não sei se há à volta de 140 associações. Imagino o que é estarem pessoas a atender 140 associações e a dar respostas a 140 associações. Assim não. Assim está todo o movimento associativo e, por outro lado, todos sabem o que é que cada um faz e o dia em que o faz. Também para poderem evitar as sobreposições. Porque o que muitas vezes Ou seja, acontecia concorrerem entre si. era, no mesmo dia, haver não sei quantos eventos, não sei quantas iniciativas, e depois haver 2 ou 3 dias em que não havia nenhum. E, portanto, desta forma, toda a gente sabe quais são os dias em que há iniciativas do movimento associativo e não há iniciativas. Por exemplo, os próprios, vou-lhe dar um exemplo, nós damos apoio e, portanto, o presidente Álvaro Vila, que me substitui, continua a trabalhar também para melhorar a digitalização e as novas tecnologias. Mas, por exemplo, uma das situações era, nós temos um regulamento de apoio ao movimento associativo. Temos um regulamento. E, portanto, eles vão lá e preenchem os campos todos que têm que preencher. A partir daí, é-lhes atribuído o valor mediante os campos e mediante a O projeto, avaliação no que é fundo. feita Automaticamente? automaticamente. Ok. Ora, o que lhe posso dizer é Estamos a que falar de, no caso de fundos de investimento, ou seja, de investimento por de parte apoio. de apoios. E no dia em que são entregues, no dia em que são assinados os contratos de programa, todo o movimento associativo vê explanado num ecrã o que é que aquela associação, qual foi o pedido que fez, qual foi o montante que lhe foi atribuído e porquê, e portanto qualquer resposta é facilmente dada quando alguém quer contestar. Porque é que eu recebo 100 e o outro Isso é recebe 50? transparente. Transparência. Tipo as pautas na escola. Transparência. Isto é muito bom. Mas Porque, as de facto, pautas na escola ainda são expostas? Agora disse isto. olha, também não sei, porque já há Não muitos é? anos que não Porque sou agora são- professora. Não, porque agora, por causa das plataformas, não é? Porque agora há Exatamente. imensas plataformas Por online. acaso também não, Não é? sei. Agora de repente disse isto Apesar assim, de se ter calhar isto já netos é na datado. escola, não sei. Já é datado. E a Sinceramente. minha mãe é professora e eu também não sei, mas fica uma pergunta por fazer. Mas já agora, a Isilda teve à frente da Câmara de Portimão, vem para aqui. Este conhecimento local ajuda nas decisões que ocorrem aqui? Ou seja, isto ajuda a não perder os pés na terra? Porque muita gente sente que Bruxelas está muito longe. Não é? Muito longe da nossa realidade, das nossas necessidades. Sabem lá eles o que é que está a passar aqui. Sente que isto é mentira? Olha, eu tenho que lhe ser honesta.
a mim ajuda-me nas minhas decisões. Não sei se muitas vezes sou compreendida, porque ouço muitas vezes dizer o deputado X ou Y, isto não é nenhuma crítica, obviamente, Uhum. e ainda bem que está aqui há 3 ou 4 mandatos. E o facto de haver uma experiência prévia no campo, junto dos cidadãos, dá-nos uma visão completamente diferente das respostas que temos que dar. Por exemplo, enquanto eu defendo a regionalização dos fundos, que os fundos sejam dados ou às câmaras ou, no limite, às CCDRs, não é? Neste momento, a negociação está para que os fundos sejam dados aos governos. Ora, um governo, seja ele qual for, não tem a ideia do que se passa no norte, do que se passa no sul, do que se passa no centro, do que se passa na minha terra. Eu por acaso ia perguntar isso em relação a esta ideia das cidades digitais, as smart cities. Eu optei por cidades digitais porque achei que era assim mais português o nome, mas muitas vezes fala-se em smart cities. Era mais fácil isto ser uma implementação centralizada, nacional, ou deve existir esta autonomia da autarquia para a autarquia? Tem Como é que que... existir a autonomia, da autarquia para a autarquia, por uma razão muito simples. Portanto, quando eu digo que é necessário haver um chapéu, é em termos de apoio. Em termos de apoio, candidaturas Para permitir e os apoio, para projetos permitir existirem. os projetos, que se realizem os projetos. Agora, naturalmente temos que concordar. Por exemplo, Portimão é muito diferente de São Brás de Alportel, para não falarmos noutras cidades de fora do Algarve, não é? E, portanto, nós temos que, de facto, adaptar os nossos projetos às necessidades e ao terreno que temos e à forma como trabalhamos no terreno. Portanto, eu acho que aqui, de facto, devia ser dado às autarquias este poder e esta capacidade de decisão e de implementação, obviamente, mas precisa de meios. Mas têm existido vários projetos europeus neste sentido, ou seja, se não estou em erro, de autonomia, ou seja, de projetos aos quais as autarquias se podem candidatar para implementar, seja em construção de infraestruturas. O trabalho que tem sido feito até aqui, que tem permitido efetivamente existir alguma modernização e evolução, é suficiente, não é suficiente? Como é que estamos em termos desta implementação digital em projetos já decididos, em medidas já tomadas? Eu penso que é preciso alavancar estes projetos. Eu penso que neste É momento insuficiente? é insuficiente, porque todos estes projetos são extremamente caros. Nós temos quilómetros de rede da estrutura óptica, não é? Uhum. Portanto, quilómetros. Isto custa balúrdios. Obviamente que um município como Portimão, que até tem, digamos, algum dinheiro dos impostos que recebe, etc., pode fazê-lo. Mas outras que até tenham mais freguesias, com maior distância e, se calhar, freguesias mais pequenas. E repare, e a questão é esta: nós não podemos olhar para uma freguesia mais pequena e dizer assim, esta freguesia é pequena, não vale a pena. Não! Se nós queremos inclusivamente criar, e falamos tanto de coesão e de coesão territorial e social, cada vez mais temos que levar estas novas tecnologias para fora das grandes cidades. Até porque essa é uma questão interessante e que ao longo da gravação deste videocast, podcast, não tem sido tocada, mas tem-me ficado aqui a ressoar. Diz-se muito que nós caminhamos para um lugar onde podemos trabalhar de qualquer lado, não é? Ou seja, eu posso estar a trabalhar com Lisboa, aliás, eu própria digo isto várias vezes, eu posso estar a trabalhar com Lisboa a viver em Faro. Isso acontece, isso é a minha realidade na prática. Mas, aliás, tanto é a minha realidade que eu a seguir vou para Faro e o gabinete de comunicação do Parlamento em Portugal está em Lisboa, não é? Portanto, isto acontece de facto. Mas, na realidade, há muitas, vamos lhe chamar regiões, áreas em Portugal ainda, que não têm a qualidade e a cobertura e a oferta que eu, por exemplo, tenho em Faro. Ou seja, ainda assim eu estou numa cidade, não estou em Lisboa, mas estou numa cidade modernizada.
Ou seja, nós estamos aqui a falar desta ideia de que podemos deslocar-nos, podemos estar a viver em zonas em que as rendas, quiçá, até são mais baratas e a trabalhar com grandes centros, mas na prática honesta isso não acontece bem assim, não é? Porque não existe Exatamente, porque não existe infraestrutura. este tipo de investimento, este tipo de infraestruturas. Isto é importantíssimo. E, portanto, se nós queremos que Ou as seja, nós queríamos pessoas... ter mais pessoas nas aldeias, É isso mesmo. com melhor E é qualidade de vida. necessário, com melhor qualidade de vida. Digital também permite isso. Portanto, fazer com que não continuemos a viver num Portugal que é um plano inclinado para o mar, Sim, é um sim, sim. retângulo inclinado para o mar. Nós precisamos de gente no interior. Estamos sempre a dizer que temos uma grande parte do nosso território desertificada. Pois sejamos capazes de alavancar este tipo de Mas para isso é preciso projetos, desenvolvimento que tecnológico. senão os jovens não vão para lá. Os Isso jovens não poderia se ser uma deslocam. resposta ao problema da habitação? Exatamente. Ora, aí está. Podia ser uma resposta ao problema da habitação. Porque se estas pessoas tivessem esta capacidade de resposta, provavelmente poderiam escolher qualquer ponto do país para residir sem terem problemas. E, portanto, isto é fundamental. É fundamental. E por isso mesmo eu acho que tem que ser um investimento que tem que ser feito e que tem que ser alavancado para que de facto permita este tipo de coesão que todos nós Da defendemos. distribuição populacional, para existir distribuição populacional. Exatamente. Eu gostei da imagem do retângulo, porque inclusive se a gente coloca as pessoas todas meio que no barco, se a gente pensar, não é? Quando colocamos as pessoas todas de um lado, o barco vai ter tendência Exatamente. a inclinar, e é isso que nós estamos a fazer no país. Nós estamos a puxar as pessoas todas, porque as oportunidades existem, na zona litoral, e então estamos a puxar as pessoas todas para este lado do barco, e o barco inclina. O que nós precisamos agora, talvez, até porque com o problema da habitação que é europeu, se calhar precisamos de distribuir, porque Repare, nós onde é temos que nós terreno. temos, onde é que nós temos mais sem-abrigo? Não sei. É nas zonas Nas grandes litorais, cidades. nas grandes cidades. Exatamente. Ora, se essas Pensei que a pessoas... resposta certa era uma cidade em específico. E eu estava a pensar, será que é Lisboa? Será que é Porto? Meu Deus, como é que eu vou responder agora a isto? De modo que temos que, de facto, ter consciência de que só conseguiremos atingir esses objetivos se, de facto, tivermos projetos adequados para que aliciemos. Claro que não é só os digital, jovens. não é? Ou Não seja, é só. são É o infraestruturas transporte. infantários. Mas repare, eu vou-lhe dar um exemplo. Portimão fechou escolas no interior e tivemos que construir escolas dentro da cidade de Portimão. E algumas escolas do interior E transformaram-se isto não é só Portimão, em ou seja, sedes. estamos aqui a ilustrar Portimão, mas a verdade é que se nós andarmos, eu acho que esse é um ótimo exemplo, quantas escolas se transformaram em sedes de associações e por aí sedes de vai. associações, exatamente. E a verdade é que se temos faltas de escolas de um lado e existem outras a sobrar do outro, é sinal que realmente a população não está distribuída de forma equitativa. Está a migrar do interior para o litoral. Há anos. Há anos. E nós temos que contrariar esse efeito. E temos que encontrar as sinergias certas para que isso possa acontecer. E o que é que a União Europeia, mais concretamente aqui o Parlamento, pode fazer nessa direção? Muito. Olha, a começar logo, obviamente que isto não tem nada a ver com digitalização, também tem a ver, mas pronto. Apoios à agricultura. Jovens agricultores. Nós temos muitos jovens que, se lhes for dada essa capacidade, optam por ser jovens agricultores. Agora, nenhum jovem agricultor vai abrir uma empresa se não tiver pelo menos a garantia de que é apoiado no mínimo 3 a 5 anos. Porque não há nenhuma empresa que no primeiro ano dê lucro. E, portanto, não podem ser projetos pontuais, têm que ser projetos com continuidade. E, portanto, há muitas coisas que nós podemos fazer. Este é um exemplo simples. Mas, por exemplo, aqui em relação ao digital, nós estávamos a falar desta necessidade de investimento. Portanto, aqui também há uma necessidade de investimento. E há uma necessidade de investimento de infraestrutura. Mas também, se calhar, digo eu, das próprias pessoas. Estou-me a lembrar, se calhar isto é disparatado, mas eu estou-me a lembrar, por exemplo, daqueles fundos que existem para a criação de empresas ou os benefícios fiscais que existem para a criação de empresas em zonas interiores. Exatamente. O facto de existir esta promoção da zona fora do litoral também vai ajudar, ou por exemplo, na compra de casa existirem benefícios.
A Europa pode entrar aqui com este Pode e tipo de deve. pacotes de medidas? Pode e deve e faz. Até porque Neste momento a habitação é um assunto. exatamente, até porque a tal coesão territorial que todos nós defendemos, que todos nós queremos, que é de facto um chapéu que a Europa tem, coesão territorial e coesão social, só se consegue obter desta forma. Porque não é tendo as pessoas a trabalhar, digamos, diariamente, a ganhar o ordenado mínimo numa cidade, não poder pagar uma habitação, não poder adquirir o mínimo que seja para ter nas Até suas porque casas. nós vamos falar de smart cities, mas as pessoas neste momento não têm, muitas pessoas, não estou a falar em todos os casos, nós partimos de uma situação inclusive privilegiada, mas há muitas pessoas que neste momento estão com falta de dinheiro para comer, para pagar a sua renda. Ou seja, como é que eu posso estar a falar de smart cities e de controlos de rega e de luzes que acendem quando a gente passa, não é? Quando as pessoas não estão a ter o básico. É isso. Isso é empatia? Falou muito bem. Falou muito Não bem. é? É. Isso é contraditório. É com contraditório. aquilo que nós temos que ter. Porque, de facto, eu acho que posso falar à vontade, porque Portimão o atual presidente tem dado uma continuidade extraordinária nesse sentido, no apoio ao movimento associativo. Eu, numa determinada altura, disse: eu quero uma cidade fome zero. Fome zero. Se alguém estiver a passar mal, por favor, digam-me. E aquilo que se passou foi que, por exemplo, as associações, o movimento associativo que fornece refeições, que fornece alimentos aos cidadãos, eu não coloquei nenhum plafond. Eu disse: quando acabarem o que têm, peçam mais. Não há limite. Só não pode haver pessoas com fome. E isto, porque senão como é que eu podia justificar o investimento em digitalização, em projetos destes, preciso e cara de depois pau. ter pessoas a passar fome? Isto preciso não cara de pode pau. acontecer. Exato. Não pode acontecer. Porque as pessoas estão E neste primeiro. momento com a habitação, como é que se. Ou seja, nós falámos aqui já em formas, mas nas cidades, como é que isto pode ser resolvido? Bom, eu espero que naturalmente haja um investimento europeu, um forte investimento europeu na habitação. E juntamente com investimentos governamentais e investimentos das próprias autarquias. O desenvolvimento tecnológico pode ajudar nessa resposta, Claro ou não? que sim. Olha, eu vou-lhe dizer, por exemplo, que há neste momento empresas, e às vezes estamos um bocado agarrados àqueles sistemas de construção antigos, de pedra e cal e não sei o quê, que passados uns anos rebentam todos e entra água por tudo quanto é sítio, pronto. Mas neste momento já há empresas, nomeadamente em Portugal, que constroem uma casa indoor e chegam ao local e colocam a casa e a casa está construída. Custa menos dinheiro, muito menos dinheiro, e tem uma garantia de Porquê que não se durabilidade de investe muitos nisso? anos. Pois é isso que nós também pretendemos, é que se invista também nessa área. E isso está a ser Porque é discutido neste importante isso. momento? Está a ser discutido, claro. Dessa que sim. forma? Olha, eu própria apresentei essa proposta quando se discutiu a questão da habitação. Portanto, outros métodos de construção. E há experiências a nível da Europa, interessantíssimas também nessa área, que eu acho que nós podemos aproveitar, porque a roda já foi inventada. A roda E, já foi portanto, inventada. nós temos que, de facto, aplicar aquilo que nos é mais fácil, aquilo que nos é mais rápido, porque as pessoas não podem esperar. As pessoas não As podem pessoas esperar. não podem esperar. Nós não podemos querer que uma família se estruture se não tiver o seu canto. Nós não podemos querer que estejam a ouvir este podcast com dificuldade para pagar comida, para comprar comida, medicamentos, para pagar a casa. Não pode ser, não pode ser. E, portanto, cada família tem que ter o seu espaço, tem que ser aquilo que eu chamo o seu canto, onde O seu possa espaço criar, privado. onde possa criar os seus sonhos e onde possa concretizá-los. Porque se não tiver esse espaço, continuaremos a multiplicar, desmultiplicar a pobreza, a falta de recursos, a impossibilidade dos nossos jovens acederem à universidade, etc, etc. E isto, de facto, não pode continuar a acontecer. E a Europa ouve as cidades? Não sei se houve o suficiente. Como é Eu que pode penso- ouvir mais? Falando mais com os autarcas, olha, eu vou-lhe dizer, eu fiz parte do Comitê das Regiões. Precisamos convidá-los para virem cá? O Comitê das Regiões é formado por autarcas. Finalmente, neste momento, há uma grande ligação entre o Comitê das Regiões e aqui o Parlamento.
Mas numa determinada altura, quando eu estive no Comitê das Regiões, havia praticamente um divórcio. Um divórcio completo. Ora, quem Porque se melhor assume que o sabe? governo à partida saberá e o governo trará a informação. Está bem, mas o governo não pode conhecer as Não, prioridades não, estou a todas dizer, e as imagino necessidades que seja, todas. imagino que seja por isso. Quer dizer, não Exato. pode. Que a teoria seja essa. O primeiro-ministro não pode querer conhecer do Minho ao Algarve, saber tudo o que se passa e qual é a melhor aposta que tem que ser feita num território. As pessoas não têm essa capacidade, ninguém tem. Ninguém tem. E por isso há que contar com a participação dos autarcas, com a experiência autárquica, que eu penso que neste momento ainda é muito desvalorizada. Eu acho que tínhamos imenso assunto para falar, no entanto, o nosso tempo também é limitado. As cidades estão a tornar-se cada vez mais digitais e talvez seja esta a resposta que nós precisamos para a habitação, para os problemas atuais, descentralizar, fazer com que as pessoas vão para outros lugares, ser mais felizes, ter melhor qualidade de vida, trabalhar à distância, nos seus ritmos, no seu tempo, com ordenados dignos, com uma habitação acessível, com comida à disposição e com oportunidades. Processos administrativos passam cada vez mais para plataformas online, serviços públicos integram dados e a gestão urbana começa a apoiar-se em infraestruturas tecnológicas cada vez mais complexas. Mas a digitalização das cidades não é apenas uma questão de eficiência, é também uma questão de governação. Quem controla os dados? Quem é que define as infraestruturas tecnológicas? E como garantir que a transformação digital melhora a vida das pessoas sem criar novas formas de exclusão ou dependência tecnológica? Ficamos aqui com assuntos que nunca mais acabam, por isso precisamos de mais conversas como esta. A União Europeia tem assumido um papel importante neste processo através de financiamento, regulação e estratégia digital. Mas a pergunta que permanece é mais profunda. Queremos cidades apenas mais eficientes ou cidades mais digitais e mais democráticas ao mesmo tempo? Quero saber agora a tua opinião nos comentários. Deixa aqui em baixo, quando pensamos no futuro das cidades digitais na Europa, qual é que deve ser a prioridade? A. Acelerar a digitalização das cidades para tornar os serviços públicos mais eficientes, rápidos e integrados. Ou B, avançar de forma mais cautelosa, garantindo primeiro inclusão digital, proteção de dados e participação democrática. Escreve A, B, C, D, explica é porquê, queremos saber a razão da tua decisão. Porque a digitalização das cidades não é apenas uma escolha tecnológica, é também uma escolha política, social e democrática. Obrigada, Isilda. Obrigada, equipa. Obrigada. E obrigada a ti que estiveste connosco até aqui.